Fé com obras. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e diz também que a fé sem obra é morta, né? A fé sem obra é morta. Agora, o que seria a fé? Acho que a gente tem que pensar um pouco no que consiste a fé. Vamos ler Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então o texto está muito claro que ela é uma convicção de algo que se espera, porém não se vê. Agora eu pergunto para vocês, isso seria só no tocante às coisas espirituais, as coisas providas por Deus, ou eventualmente as materiais também do nosso cotidiano? Eu tenho certeza que não. Sempre está na Bíblia a resposta, né? O versículo 3 de Hebreus 11 fala: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ele está afirmando que uma coisa palpável, o universo, a existência do homem, foi feita por uma mão divina que nós não vemos. Ou seja, ele está automaticamente respondendo que as coisas naturais são tocadas pelo sobrenatural. Isso significa que a prática da nossa fé não é apenas uma coisa simbólica de culto e manifestações espirituais. Nós estamos falando de conquistas reais. Exatamente. É isso? E quando nós falamos da fé, tudo que você vai realizar, você tem que acreditar. E quando você acredita naquilo que você faz, tem aquela credibilidade, você está tendo uma fé. Agora, o escritor aos Hebreus, ele vai mais além e ele diz, olha, a fé, ela alcança as coisas que você não vê, né? Porque ele diz, as provas daquilo que você não vê. De repente, eu ter fé em algo que eu vejo, que me é palpável, que eu posso alcançar, é uma coisa. Agora, ter fé naquilo que eu não posso e que eu digo eu vou conseguir. Então, ele dá aqui a natureza da fé. A natureza da fé, ela tem uma profundidade. Ela tem a sua origem dentro de mim através da credibilidade em que eu posso ter sobre algo. Então, em Deus eu tenho a minha fé, eu acredito nele. Então, dele provém o meu provimento, todas as coisas que eu preciso. Se eu acreditar, eu consigo. Agora, não é só também no campo material, né? Não. Porque nós vemos aqui no verso 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho do que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, para agradar a Deus, nós precisamos ter essa fé não apenas no material, mas também no espiritual. Tem que ter um equilíbrio. A Bíblia diz que buscar primeiramente as coisas dos céus, do reino, e as demais serão acrescentadas. Então tem que ter um equilíbrio nessa prática da fé. Porque de repente a pessoa só tem fé para operações espirituais. O outro só tem fé para as realizações materiais. E na realidade Deus nos mostra aqui que é bom que haja um equilíbrio. Não é isso? O que vocês entendem disso? Eu entendo que nós como cristãos enfim, a nossa criação nos faz separar muito o conceito de mundo espiritual de mundo material. E eu penso que isso não deveria ser separado. Isso deveria ser uma coisa mais unida, porque o poder de Deus, a abrangência de Deus, trabalha em todos os âmbitos de uma forma única. Ele trabalha igual no sobrenatural e no material. E uma coisa converge para a outra, uma coisa conversa com a outra. A nossa existência material e física converge para uma eternidade espiritual e sem fim. Não tem como separar uma coisa da outra. Eu entendo que quando a fé é verdadeira, baseada em Deus, porque antes de tudo, a fé é a consciência num ser infalível, num ser que ele é acima da dúvida, é acima do sentido de eu ter fé em você ou em você, que eu sei que é falho. Nós acreditamos em um ser que não é falho, que não tem sombra de dúvida.
E eu penso que não devemos separar. E quando essa fé é real, você trabalha os dois mundos como se fosse uma coisa só. Ou seja, você está falando que a gente não deve ter o que normalmente o crente tem. Ele tem uma vida secular, Sim. onde ele foca as coisas materiais, e tem uma vida no domingo na igreja, Exato. onde ele foca as suas coisas espirituais. Ele deveria trabalhar todas numa continuidade. Pega um texto, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade não é só no final de semana. Poderíamos lembrar do exemplo quando eles estavam no barco que estava quase a naufragar, foram acordar Jesus, mestre, no sítio da que perecemos. Jesus levanta, repreende o vento e a tempestade. Então ali nós vemos Jesus manifestando o poder espiritual sobre a natureza e resolvendo o problema. Todos os milagres são assim. Você pega Sansão clamando dentro do templo lá dos filisteus, ele recebe uma manifestação do Espírito e derruba o templo. Você pega Moisés abaixando o cajado sobre o mar se abre. É uma coisa material que está sofrendo uma interferência espiritual. É um milagre que você pode ver como um milagre material, mas com extrema potência espiritual. Multiplicação dos pães, a transformação da água em vinho, tudo são manifestações do espiritual no material. Só que tem aí um porquê em todas estas coisas, porque a partir do momento que você aceita a fé, você observa que é trabalhado em você esses mundos opostos. Né? Alguém ensina você, o mundo espiritual é diferente do mundo material. E se você for se aprofundar, você vai ver, como o Murilo acabou de colocar, deveria esses dois mundos se intercalarem, não é isso? Integrarem. A minha fé, ela viver não somente visando o mundo espiritual, mas também o material. E quando nós aceitamos a fé, aqueles que nos ensinam, ele já faz essa divisão. Sim. Ele já faz. Se referindo aos ensinadores religiosos. Exatamente, aos religiosos. Ele já faz você separar. Ele já fala da sua vida com Deus separada. Ele vai dizer, olha, você tem que viver uma vida de comunhão com Deus. E aí já gera na consciência do homem essa vida de comunhão com Deus, é uma vida separada. Dentro do monastério. Exatamente. Inerte às influências. Só que se você vai analisar, nós vamos observar o quê? Eu sou dependente também desse outro mundo que alguém está me tirando e dizendo não. Você aí faz até algumas colocações. Você não é deste mundo. Você é um forrasteiro aqui. Você está tendo uma passagem aqui. Então tenha cuidado. E eles até pegam o contexto de João e vai dizer: você não pode amar o mundo. Tenha cuidado. Só que nessa observação eu vejo da seguinte forma: o mundo que João está colocando não é o mundo que nós vivemos, é o mundo que leva você à prática do pecado. Né? É a prática do pecado. E aí você pode chegar à conclusão que existe um terceiro lugar. Você está falando do espírito, você está falando da terra, você está falando do mundo. Vamos falar de Star Wars. A força do bem e a força do mal. O mundo distante de Deus. Exatamente. O mundo distanciado. Porque onde a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Sim. Né? O mundo na esfera caída do homem jaz no maligno. E aí vocês me fazem lembrar uma coisa que Jesus chamou os discípulos e os comissionou para irem curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, e disse: anunciai que o reino é chegado. Então o que nós vemos aí? Que através dessa fé o Senhor quer manifestar que o reino dos céus desceu na terra. O reino dos céus se manifesta na terra através de homens que colocam a sua fé em prática. Então o reino passa a existir na terra acompanhando aquela pessoa. Eu entendo que seria alguma coisa assim, como um embaixador em terra estranha. Sim. É uma embaixada, é uma parte do Brasil na Alemanha, é uma parte do Brasil nos Estados Unidos. Ou seja, então esse embaixador, esse representante, ele está como se fosse debaixo de um holofote, né? Onde ele vai, o reino dos céus manifesta na terra. E aí
os milagres estão liberados. Não há problema para Deus não operar. No versículo 8 do texto, ele vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se a minha fé ela tiver conectada também com o mundo material, eu também vou receber as bênçãos materiais da parte de Deus, porque Ele é quem me dá tudo. Por exemplo, Ele dá a chuva não somente para aquele que serve a Ele, mas o sol nasce para todos. Então, o que eu começo a observar, que através da minha fé eu posso obter tanto coisas espirituais como material. Falou desse versículo e destacou uma coisa: quando você se aproxima de Deus, isso eu entendo como relacionamento. Isso. E quando você começa a ter relacionamento com uma pessoa, você começa a entender o que essa pessoa gosta, o que ela anseia, o que ela deseja. E aí, eu entendo isso, quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos começar a compartilhar das vontades de Deus. E aí talvez as suas coisas terrenas, seus anseios naturais vão ficar em segundo plano. Você pode ter um carro, você pode ter uma casa, Não mas é tão importante isso mais não é para tão você. importante mais para você, porque você vai começar a ansiar as coisas do alto. Agora, eu acho que é importante nós considerarmos que para termos essa fé com obra, é fundamental nós termos a diretriz do Espírito Santo. Porque nós nunca vamos saber plenamente o que é certo, o que é errado, o que convém, o que não convém, né? Então, Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins. Aqui nós já vemos uma ação do Espírito Santo nos capacitando para testemunhar de Cristo. Nesse revestimento que o crente obtém com a comunhão do Espírito Santo, um dos fatores primordiais que a Bíblia coloca aqui é o testemunho de Cristo. Então, é ser uma testemunha veraz, com autoridade, com graça. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para glorificar a Deus. Essa é a maior obra do Espírito Santo. E nós não devemos virar materialistas e só nos preocuparmos com as coisas terrenas. Porque senão acontece aquilo que a Bíblia fala. Vocês chegarão diante de Deus e falam: mas expulsamos o demônio, curamos o enfermo. E o Senhor fala: não vos conheço. Porque aquele objetivo daquelas pessoas era apenas material, humano. Tudo converge para relacionamento. O senhor acabou de citar esse texto: de não vos conheço. Porque as pessoas não faziam aquilo que ele ansiava. Pedro foi reconhecido naquele momento em que o galo cantou, porque a voz dele, a forma dele falar, era parecida com a de Cristo. Ele só tinha isso por convivência com Cristo, por relacionamento com Cristo. E eu entendo que as nossas obras só farão algum sentido quando elas se parecerem com as obras de Cristo. E é exatamente isso que ele manda nos fazer: fazermos obras maiores do que as que ele fez aqui na Terra. E isso a gente só vai conseguir através de relacionamento com ele. Então é fundamental a gente já ter esse parâmetro para nossas vidas, que podemos fazer tudo, mas o ponto principal é exaltar o nome de Cristo. Sim. Propagar o nome do Senhor. Esse é o ponto principal dessa fé com obra, né? Que alguém de repente quer se apoderar dessa fé apenas para a notoriedade, né? Mas aqui nós já vemos que o Espírito Santo nos mostra isso, e eles anunciavam com ousadia, né? Atos 4:21. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então mudou, né? Eles passam a ser ousados, corajosos, valentes. Então o Espírito Santo nos tira a timidez, o Espírito Santo nos capacita para uma ação muito mais relevante. Quando o senhor fala da fé e coloca também em pauta as obras, nós podemos observar no livro de Tiago, no capítulo 2, ele vai falar bem claro que a fé sem as obras não tem proveito, elas têm que andarem juntas. Aí ele vai dizer que: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé
e não tiver as obras. Fé pode salvá-la? Aqui ele está entrando no ângulo da salvação, né? Aí ele vai dizer assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tem nenhum aproveitamento, porque, como estamos falando de fé e obras, nós temos que ter em pauta o quê? Que a fé, as duas, você tem que, as duas têm que estarem presentes nesse relacionamento que você tem com Deus. Você tem que mostrar a fé e a obra. Eu tenho fé, mas também eu tenho a minha conduta, eu tenho o meu caráter, eu tenho a minha personalidade, que se parece com a personalidade de quem? De Cristo. Uma coisa não anula a outra, né? Exatamente. A presença do Espírito Santo não muda a sua essência. Eu entendo que ela pega as coisas melhores e joga para cima. E o que é ruim realmente não provém do Espírito, é automaticamente expurgado. Atos 2:43. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós vemos aqui a manifestação de maravilhas. Não é tema para nosso debate hoje, mas só ressaltando que não havia apenas a prática da fé. Havia a observância da doutrina, a comunhão entre os crentes, no partir do pão e nas orações, né? Alguns ingredientes dessa vida em Cristo, né? Que isso não pode ser deixado de lado, mas isso é tema para outra oportunidade. Mas fato é que sinais e maravilhas se faziam entre eles, e esses sinais precisam estar manifestos na nossa vida. Vamos ler Atos 6:8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E tudo isso a gente tem que ter em mente o seguinte, como eu já foi falado no princípio: há sinais, haja sinais, curas, operações sobrenaturais, sim, mas tudo deve glorificar o nome do Senhor. Não devemos fazer como alguns estão fazendo, transformando isso em matéria de troca, em material de venda, de comércio, para arrecadar recursos, para que fim seja. Nós temos que fazer tudo para exaltar ao Senhor Deus Criador dos céus e da terra, a Cristo que pagou o preço do resgate pelas nossas almas e nos enviou o seu Santo Espírito para habitar entre nós. Considerações finais, meu livro. Tem um livrinho que eu sempre recorro a ele, do John Stott, que chama Crer Também é Pensar. E ele fala exatamente dentro desses temas que nós falamos, mas de uma fé racional, de uma fé que você tem que entender que você precisa pensar, porque isso é um mandamento divino. Você é uma centelha divina, o pensamento, a busca do entendimento das coisas de Deus e das coisas da terra também. Então, eu creio que um caminho muito importante para a nossa fé e para o amadurecimento da nossa fé é o entendimento de Deus, é o entendimento de Cristo, do sacrifício e essa relação que nós temos que ter com Ele. A partir do momento que nós tivermos esse relacionamento, que nós tivermos esse entendimento e esse canal aberto, conectado com Cristo, as obras da fé serão uma consequência não pequena, mas uma consequência não tão significativa mais na nossa relação. Porque essas coisas vão acontecer naturalmente. O milagre não vai ser algo deslocado. Vai fazer parte do nosso caminho. Diante de tudo que foi falado, eu também me veio à mente quando a descida do Espírito Santo e Pedro, ele recebendo esta efusão, e agora ele se coloca diante de todos. E nós observamos a diferença de Pedro antes, quando negou Jesus, e agora Pedro após a descida do Espírito Santo. E ele vai falar para todos, até ele vai focar na promessa de Joel, e depois, mais adiante, depois dele cheio, quando ele identifica a todos o ocorrido, ele no capítulo 3 ele vai oferecer a alguém que precisa
Quando ele entra no templo, ele diz, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso, eu te dou. Aí, através da fé de Pedro, aquele paralítico, ele levanta. Porque a fé, ela alcança as coisas impossíveis. Por mais que eu seja limitado, eu tenho um Deus que ele é ilimitado. E para finalizar, eu só quero frisar uma coisa. Na congregação onde nós estamos, teve uma irmã que ela falou da seguinte forma: eu vou fazer um voto ao Senhor. E ela voltava para que a sua filha, que fazia 14 anos, que não tinha filhos, que a medicina tinha dito não tem, ela disse, hoje eu posso ter e observar a minha filha com 5 meses de gravidez. É o impossível. Então, isso é a fé. Mas a fé sem obras, ela é morta. Nosso tempo já é findo, mas agradecemos a todos por acompanhar nosso estudo. E como palavra final também deixaria essa citação. Deus nos coloca como embaixadores. Que possamos ser, em nome de Jesus, pela graça do Espírito Santo, legítimos embaixadores do reino dos céus na terra. Que por onde caminharmos, por onde peregrinarmos, possamos exaltar o nome do Senhor. E como diz a Escritura, os sinais nos acompanharão. Os sinais farão parte de nossa vida, do nosso trajeto. E tudo para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Amém. Saúde os amados irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindo ao canal da Missão Amigos, no YouTube, onde você terá informações sobre mensagens da missão, estudos bíblicos, música para seu enlevo espiritual e também informações dos projetos missionários em andamento e outros em desenvolvimento. Curta o vídeo que encaminhamos, se inscreva no canal, compartilhe com seus contatos e assim você estará ajudando no crescimento da obra missionária. Que Deus os abençoe, rogamos as vossas orações, a vossa participação no projeto.